Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defol. Eu sou Rodrigo Massa. E esse é o canal Boteco das Artes. Para quem não me conhece, eu sou ator, cantor e apresentador. Eu sou brasileiro, mas a minha carreira aconteceu no México durante 13 anos, onde eu trabalhei na Televisa. Fiz várias novelas, séries, as mais recentes foram El Dragón e La Piloto, que estão na Netflix. E agora eu tô divulgando o meu novo CD que chama La Fiesta. Ni siquiera puedo dormir, pues mi mente sigue ahí. La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. La fiesta, la fiesta, la fiesta. Arteiros, olhem quem está aqui hoje. Eu tive que trazer porque vocês me bombardearam no Instagram pedindo Rodrigo Massa. Rodrigo, obrigado por ter vindo, querido. Obrigado você. Eu sei que os meus fãs são guerreiros. Sempre que eles querem alguma coisa, eles conseguem. Cada vez que querem conseguir alguma entrevista, alguma participação, algum feat, eles vão e começam a bombardear a pessoa no inbox, nos comentários. É um exército, o exército rodrinático a gente chama. Pois não, então certíssimo. Só que como eu trouxe o Rodrigo, eu vou pedir no mínimo que se você não for inscrito no canal, se inscreva agora e deixe seu like aqui embaixo que vale a pena, né? Rodrigo, vamos começar então. Como é que você se meteu nessa carreira artística? Eu sei que você começou a escrever algumas letras ainda adolescente, né, na época do colégio, e foi fazer faculdade de letras na USP e largou no 4º semestre para seguir carreira. Exatamente. A música é uma coisa que sempre esteve aí, presente pra mim. Eu comecei a escrever as minhas primeiras músicas quando eu tinha, acho que uns 13 anos mais ou menos. E assim, na escola, nas aulas que eu não gostava, assim, eu era mais assim da parte de humanas, então quando chegava a aula de matemática, de física, de química, só dava eu lá escrevendo letras no meu caderno, as minhas apostilas, assim, tão cheias de letras, enfim, chegou um momento no qual eu tinha tantas músicas, tantas coisas, e eu entrei, né, pra estudar letras na USP, mas depois de 4 semestres eu falei, não, olha, tenho muitas ideias, muitas coisas que eu quero compartilhar com o mundo e preciso correr atrás desse sonho, e foi aí que nasceu a ideia de ir pro México. Não, e já falei pra você que eu me identifico super com você em vários aspectos, porque eu fazia a mesma coisa com os meus cadernos. Era cheio de letras de música que eu inventava nas aulas, tem até hoje, inclusive. Ah, que legal, quero ver, hein? Ah, eu vou mostrar aqui um dia, eu vou mostrar. Ok. Agora, tá bom, aí você saiu da faculdade, foi pro México, não tinha nada em vista, você foi com a cara e com a coragem. Não tinha nada, e naquela época era bem complicado, né, tipo, fazer... Não era como hoje que Isso foi em que ano, desculpa? 2006 eu fui pro México. E então, como não existia tipo Airbnb, alguma coisa assim pra você, né, procurar fácil um lugar pra chegar, o que eu fiz foi entrar numa página que me recomendaram que chamava Hospitality Club, que era tipo um intercâmbio assim de hospitalidade entre pessoas de diferentes países, né, no qual você procurava alguém que te recebesse na sua casa, assim, de graça. O meu orçamento era baixo, né, então eu falei, vamos ver se tem alguém que me ajuda. Aí achei uma família em Coyoacán, no sul da cidade do México, que me recebeu durante a primeira semana. E até hoje eles são a minha família, todos os natais, assim, aniversários, ano novo, sempre é com eles. E foi daí que eu comecei a ver o que eu ia fazer, né? Eu tinha 3 meses, porque eu comprei a minha passagem de volta pro Brasil. 3 meses depois da ida, eu falei, vamos ver se eu conseguir trabalho, alguma coisa para poder ficar no país legalmente, eu fico. E se não, eu volto pro Brasil. Passei um pouquinho durante esses 3 meses e volto pro Brasil. E aí comecei a procurar trabalho. Em menos de uma semana eu consegui trabalho numa escola de idiomas.
idiomas. E aí eu falei, bom, agora eu tenho mais tempo, né? Já que tenho visto de trabalho, tenho mais tempo para correr atrás do meu sonho, que é realmente estar no mundo artístico, né? E aí você começou com publicidade antes de atuar mesmo? Foi com publicidade. Eu lembro que eu tava... eu gravei umas demos, assim, né, num estúdio de gravação lá do México, para apresentar para as gravadoras. E naquela época era CD mesmo, né? A gente mandava CD pelo correio para as gravadoras. Me sinto tão velho falando disso. Antes disso eu cheguei a gravar até fita cassete. Desde o Brasil eu já tinha mandado coisas para as gravadoras em fita cassete. E aí depois no México eu cheguei, já procurei um estúdio, gravei músicas, né, mais profissionais. Mas só que para mandar para as gravadoras eu falei, preciso de umas fotos, né, profissionais. E aí, durante a sessão, o fotógrafo, ele virou pra mim e falou, você tem uma imagem legal, você nunca pensou em entrar numa agência de modelo e tal? Eu falei, nossa, nunca passou pela minha cabeça, né? E aí ele me recomendou uma, aí fui na agência e tal, eles começaram a me mandar testes, e depois de uns 2 meses eu fiz meu primeiro comercial, e depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, e foi assim uma loucura, que em 2 anos eu já tinha feito uns 50 comerciais. E aí foi que eu falei, bom, acho que eu vou focar um pouco mais nessa parte de modelo, estudar atuação, talvez, e ver o que acontece. E aí depois, mais pra frente, eu volto pra música. E aqui no Brasil você não chegou a estudar nada de teatro? Não, assim, tipo, profissional não, mas quando eu era criança fiz algumas aulas numa agência que tinha em São Bernardo do Campo. E chegamos até a fazer umas apresentações em teatros, e pra mim foi uma adrenalina louca, foi uma coisa muito legal. Lembro até hoje o nome do primeiro teatro, que chamava Teatro Hall em São Paulo, não sei se ainda existe, mas pra mim aquela adrenalina antes de você subir no palco, foi naquele momento que eu falei, é isso que eu quero fazer a vida inteira. E aí você foi estudar no México, na Televisa. Bom, vamos por partes. Você fez 2 audições antes na TV Azteca, antes de fazer na Televisa. Como você sabe isso? Ah, meu amor, que eu busco as coisas. Eu tenho que confessar, eu fui buscar a sua vida inteira, porque algumas coisas eu realmente não sabia, mas eu tive muita ajuda do seu fã-clube, porque eu perguntei muita coisa, elas me deram muita cola. Tá explicado, ok. A Grazi, principalmente. Ok, explicou tudo então. Tá. Porque, tipo, isso é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente mesmo. Assim, tipo, eu devo ter falado em alguma live alguma vez, talvez, por isso mentira, inclusive foi num vídeo seu que eu vi isso. É? Olha, eu não lembrava. Sua. Não lembrava. Mas sim, eu fiz o teste pra entrar na TV Azteca, que é a concorrência da Televisa, 2 anos seguidos. Fiz até um reality show também, um casting de um reality show na Azteca, que era o High School Musical. Lembra que aí no Brasil teve também? Eu fiz! Teve... Você fez? Eu tá brincando. Inclusive, não é coincidência, porque eu não acredito em coincidência, mas eu gravei um vídeo semana passada, mas falei justamente sobre isso, sobre essa audição do High School Musical. Que engraçado, olha, foi uma frustração gigante pra mim, porque quando foi o High School Musical no Brasil, eu já tinha feito algumas coisas no México, né? E aí eu fui pro Brasil e eu falei, não, eu quero tentar, né, no Brasil. E aí eu fiz eu acho que você tinha que fazer uma inscrição, um cadastro e tudo. E aí eles faziam uma pré-seleção para as pessoas, né, que podiam ir pro teste. Eu nunca fui pré-selecionado, eu falei, tipo, era só você mandar, assim, um cadastro, né? Era, mas tipo, aleatório, como é que era? Mas sabe que teve muita gente que não foi, acho que eles analisaram o currículo. Eu cheguei, eu fui pouca coisa também, acho que eu fui até a 3ª ou 4ª fase só. Que era no Sambódromo da AMB, super lotado. Ai, adoro. Esses testes são... Não, mas olha... Eu sei que é uma loucura, é super estressante, mas esses testes, eles são uma adrenalina louca, assim. Quando eu fiz o teste do High School Musical no México, foi a primeira vez na minha vida que eu falei, ok, I can do it. Tipo, eu vou conseguir, sabe? Eu vou conquistar os meus sonhos. Porque, tipo, daquele estádio enorme, que foi no Estádio Azteca, que é um estádio gigante na cidade do México. Que é o maior que tem, né?
foi para, né, o segundo dia passei pro terceiro dia, aí depois no quarto dia, tipo, tinha o teste de dança, e aí eu lembro que depois do teste de dança eles foram dividindo assim os grupos cada vez mais, aí teve um teste que foi super estressante, que eram 50 pessoas, nunca falei disso em nenhum lugar, 50 pessoas e os caras iam, tipo, escutando um por um, né, e aí no final, eles falaram, eram tipo, acho que 5 grupos de 50 pessoas. Do meu grupo, eles falaram, deste grupo só tem 2 pessoas que vão passar. Nossa! Chico e una chica. E eu falei, caramba, velho, tipo... Eu olhei ao redor, eu falei, nossa, tem gente aqui que cantou pra caramba, acho que não vou passar, né? E falaram o meu nome. Naquela hora, olha, poucas vezes na minha vida eu senti tanta emoção. E aquilo lá validou muito, né, pra mim, o meu talento, validou muito as minhas possibilidades de conseguir conquistar os meus sonhos. E tudo isso daí foi na Azteca, ou seja, antes de ir pra Televisa, não sei porquê, por coisas da vida, eu acabei tentando a sorte na Azteca, até que depois dessas tentativas que acabaram não dando certo, High School Musical, por exemplo, não entrei no programa, aí eu fui tentar o teste do CEA na Televisa. É uma escola de atores que pertence à Televisa, na qual eles preparam os atores nos quais eles estão interessados, né, para trabalhar nas produções do canal. Imagino que seja alguma coisa um pouco parecida ao que acontece aí no Brasil, tipo na Globo, né, que eu sei que eles têm uma oficina de atores, uma coisa assim, só que na Televisa, tipo, são cursos assim, até de 3 anos, a gente tá estudando lá das 8 da manhã até as 8 da noite, assim, bem puxado. Me conta como é que funciona essa escola, como é que é o aprendizado. É bem bacana, tipo, você estuda teatro, dança, canto, televisão. A gente tem um estúdio de televisão dentro da Televisa que é só do CEA, é só da escola, né, pras aulas. E o processo é bem bacana, mas só que é estressante, é um processo, assim, bem dramático, porque tem... a gente sabe que todo o tempo a gente está sendo observado e a gente está sendo julgado, né? Que o diretor da escola, o Eugênio Kogo, ele é uma pessoa que tem muita influência dentro do canal. Então, tipo, cada coisa que você está fazendo ali dentro da escola, você sabe que pode estar te levando um passo mais perto ou te afastando do seu sonho, né? Tipo, no CEA é como se fosse um Big Brother, tem os paredões. Eles expulsam alunos, assim, tipo, ok, você... tchau, né? No meio de um dia normal de aulas, entravam assim, tipo, ok, fulano, o diretor tá te chamando, e era assim, ok, você, tchau. E sem dar explicações às vezes, ou às vezes tinha casos que a gente sabia que era por falta de disciplina, a pessoa que tá faltando muito, coisas assim, mas era um processo muito estressante, eu chorava muito, era muito drama, tinha muita briga lá dentro, tem muitos egos, é complicado. Nessa parte emocional é complicado, mas eu aprendi muitas coisas. Entendi. E deixa eu te perguntar, você não chegou a fazer teatro muito tempo aqui no Brasil, mas acredito que você tem uma ideia. Eu conversei muito isso com a Dani Lujan, depois que a gente fez a entrevista, a gente ficou acho que umas 3 horas ainda batendo papo. E aí a gente tava conversando sobre várias coisas e um dos temas que a gente tocou foi diferença de atuação Brasil e México, e de técnicas, enfim. Eu queria saber qual a sua percepção nisso, quero ver se bate com o que ela fala também. Então, tem muitas, né? Tipo, eu acho que no Brasil, pelo que eu percebo, assim, já faz muito tempo que eu tô desconectado do Brasil, mas pelo que eu percebo vendo as novelas atuais e tal, eu acho que o Brasil tem uma tendência a uma atuação mais natural, em geral, né? Toda a estética é mais natural, desde a maquiagem, o cabelo, é uma coisa mais assim, tipo, você vê as mulheres com o cabelo solto, normal, né? Do jeito que você vê as pessoas na rua, né, e tal. E na televisão é diferente, tem aquela coisa mais do mundo idealizado, né? Tipo, as mulheres têm aquele cabelão, né? Que é uma coisa artificial que não existe na vida real, aquela maquiagem, né, forçada, a atuação. Eu ouvi dizer, inclusive, que as atrizes até levam o próprio aplique, o próprio cílio.
tem muita gente que leva, eu não sabia, tipo, cílios sim, eu sabia disso, maquiagem também, tem muitas atrizes que vão com a bolsinha de maquiagem, assim, com o nome, né, sim, tem várias coisas, já teve muitas histórias, assim, na Televisa, tem uma história de terror que, não sei se foi na Televisa, acho que foi em outro lugar, mas de uma pessoa que fazia maquiagem em artistas e trabalhava também com parte de maquiagem para funerais. E essa pessoa não usava, não estava lavando direito o material, então estava dando umas doenças de pele doidas, assim, atores e atrizes do México, e descobriram isso, sabe? É uma história, assim, de terror que eu fiquei sabendo nos camarins, assim, um dia que eu falei, gente, não acredito, que loucura, imagina, usar o mesmo material que usava em cadáver e tudo. Mas enfim, sim, na televisão eles se preocupam muito com isso, tem atrizes que levam tudo, assim, tipo, não compartilham nada, mas é uma coisa bem diferente mesmo. Eu lembro que no Brasil, quando eu morava aí no Brasil, eu assistia aquela novela Mariana de la Noche. Quando amanece e Não sei se vocês lembram dessa novela, passou no SBT. Ai, eu não assisti essa novela, mas eu fiz curso de dublagem. Aham. E aí, nas aulas, a gente teve uma aula de dublagem pra novela mexicana, e foi essa novela. Olha, eu Mas eu adorava nunca essa assisti. novela. Eu adorava, eu lembro que eu e minha mãe, a gente comentava, nossa, olha o cabelão dela, que lindo, né? Que shampoo será que ela usa? Aí eu conheci ela, Alejandra Barros, quando eu fui ver uma peça de teatro dela no México. E aí eu comentei com ela, né, que eu adorava a novela, a gente sempre comentava do cabelo dela, maravilhoso. Ela falou, gente, é peruca aquilo lá. Acabou com a minha ilusão. Mas sim, na televisão em geral tem essa coisa, né, daquele mundo idealizado e da atuação que eu estou sentindo e tenho que expressar, né, o que eu estou sentindo 100%, né, e ser muito, usar muito a expressão corporal, exagerar os gestos. Então acho que nesse sentido tem muita diferença, assim, do que acontece no Brasil. Então bateu mais ou menos com o que a Dani falou. Ela falou mais ou menos isso mesmo. Ela falou que lá é muito... Eu não lembro a palavra exata que ela falou, mas é como se fosse muito expressionista, né? Um pouco até mais exagerado. Sim, isso. Ela falou que as mulheres no dia a dia mesmo, na rua, até são mais exageradas, né? Claro. Pra falar com os filhos, né? Sim. Uma coisa mais assim. Sim. Mas que a atuação também tende a ter um tom mais alto, uma cor um pouco mais forte. Exatamente, eu vivi isso na flor da pele, viu? Porque até em relações, nas amizades, o pessoal é muito assim, quando eles querem armar um barraco, eles armam um barraco. Se eles estão com ciúme, se eles estão bravos, se eles estão... É uma coisa assim, exacerbada e pra mim foi assim, uou, né? Tipo, acho que a gente como brasileiros, nós somos mais de boa. A gente faz um drama de vez em quando, mas geralmente a gente sabe fluir, né? Então, pra mim, foi uma diferença cultural, assim, um pouco complicada no começo. Entendi. Mas deu tudo certo, você se deu bem, e aí você foi fazer a sua primeira novela, que foi El Color de la Pasión. El Color de la Pasión, sim. Foi a minha primeira novela com um personagem, um vilão, o Amador Zúñiga. Cierra los ojos. Cada vez que te veo con Sí. Rodrigo te desconozco. ¿Por qué? Porque eres el hombre más frío del mundo y verte así tan cariñoso me parece raro. Foi super legal a experiência. Pra mim era um sonho realizado, né? Eu tava absorvendo cada segundo dessa experiência, cada momento nos camarins, nos estúdios, enfim, toda essa experiência maravilhosa que foram várias etapas, né? Desde da gravação até depois que a novela é transmitida no canal principal da Televisa, aí depois foi transmitida nos Estados Unidos, fui fazer divulgação nos Estados Unidos, foi transmitida na Europa do Leste, fui fazer divulgação na Europa do Leste também, e durante essa divulgação conquistei aí vários fãs que até hoje me seguem, foi uma experiência linda, assim, comecei com o pé direito. Ai, que legal. E depois, como é que foi? Eu sei que você chegou a fazer like, que eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é como se fosse uma versão atual de Rebelde. Tipo, o formato é o mesmo, né? O formato que o Pedro Damian já repetiu em mais de uma ocasião.
e o fato de ser o mesmo produtor, o mesmo formato, inclusive o mesmo estúdio, alguns atores de Rebelde que voltaram pra fazer Like também, gerou essas comparações, mas assim, tipo, muita gente falava, é um remake de Rebelde, ou uma continuação de Rebelde, não tem nada a ver a história de Like com Rebelde. E pra mim foi uma coisa louca, né, porque 10 anos antes estava eu no Brasil assistindo Rebelde no SBT, e perceber que, ok, agora eu tô aqui no México, gravando com a mesma equipe que fez Rebelde, com o mesmo produtor, gravando músicas com o mesmo produtor musical de Rebelde, tipo, nessas horas que você fala, nossa, as voltas que a vida dá é uma coisa absurda, né? Quem que tava no elenco anterior de Rebelde que foi fazer Like? O Christian acho que fez, né? O Christian, a Zoraida Gomes também, a Carla... Inclusive, eu quero falar que eu mandei mensagem pra Zoraida, ela ainda não me respondeu. Zoraida, vem pro boteco, tá, amor? As novelas. Tem mais alguma que foi muito marcante pra você? Pessoas, eu vou cortar essa parte, Sim, então. é que eu desabafei, assim. Pra não ficar muito chato. Se quiser colocar, eu adoro causar também, tipo... Aí depois só dá assim na fofoca. Parou de seguir o Rodrigo. Então, se eu fizesse isso, meu canal tava tão grande, Rodrigo. De tanta Mas, coisa que o eu sou pessoal... muito baunilha no YouTube. Tá certo. Eu... Tá certo. Você deveria Enfim, colocar os vamos bloopers falar. no final, assim, sem falar o que a gente falou, mas, tipo, comentando assim, tipo, Guido, o que será que eles estão falando que o Rodrigo falou e não quer colocar? Quem foi essa pessoa que parou de seguir Rodrigo Massa? Coloca.